Bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Você pode acompanhar esse estudo diariamente comigo aqui pela Rádio Sud, a sintonia que eleva, aqui no horário meio-dia e 9 horas da noite. Ou também aqui pelo meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. A designação do Vem Segue que eu vou compartilhar hoje com vocês se encontra em 3º Nef, capítulo 22. O que está acontecendo aqui? Jesus Cristo ele está ensinando ali aos nefitas e ele ensina ali o capítulo 54 de Isaías, tá bom? Para os nefitas ali. Bom, por que será que o Salvador Jesus Cristo escolheu Isaías 54 para compartilhar ali com os nefitas? O capítulo 54 de Isaías ele fala sobre a casa de Israel, né? Algo bem pertinente para nós comentarmos é que o presidente Nelson, nessa última conferência agora, ele falou que nós devemos estudar durante esses 6 meses sobre a casa de Israel, as bênçãos que o Senhor prometeu às casas de Israel. E que nós ficaremos surpresos de tantas bênçãos que o Senhor prometeu para nós, né? Então, ou seja, a casa de Israel somos nós. Todas as pessoas que são batizadas na igreja, elas passam a pertencer à família de Abraão, passam a pertencer à casa de Israel, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui o 3º Nef, capítulo 22. Só um comentário a respeito da casa de Israel. O que significa Israel, né? Jacó, né, ele era o filho de Isaac, por exemplo. Abraão, ele teve Isaac. Isaac, ele teve o filho Jacó. E Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel, tá bom? O que significa esse nome, tá bom? O nome Israel significa um soldado de Deus, ou príncipe de Deus, tá bom? Mas nessa última conferência agora, o presidente Nelson, ele falou que ele tem 2 amigos, né, que estudam hebraico, e que eles aprenderam uma nova definição ali da palavra Israel. O que significa Israel? Bom, ele ensinou nessa conferência que Israel significa permita que Deus prevaleça. Dessa maneira, nós como israelitas, tá bom? Nós devemos deixar que Deus prevaleça em nossa vida, que Ele comande a nossa vida. Então esse é o sentido da palavra Israel, né? Que Deus prevaleça. Então vamos fazer Deus prevalecer em nossa vida. Continuando aqui, hoje eu vou compartilhar com vocês 3º Nef, capítulo 22, o versículo 1 e 2, tá bom? Mas antes de compartilhar o versículo 1 e 2, eu vou compartilhar o versículo 5, porque no versículo 1 e 2, o Senhor, ele fala da incapacidade de uma mulher de ter filho, uma mulher estéril, né? Que tem ali o seu opróbrio, o estigma, né? De não poder ter filho. Então ela é triste com essa situação, ela vive solitária, triste. Então ela tem que lidar com essa incapacidade ali de não poder ter filhos, né? Então, para explicar o que significa essa mulher, essa incapacidade, todas essas coisas, eu vou ler primeiro o versículo 5, que vai dar uma menção melhor para nós, tá bom? Aqui no versículo 5 diz assim: porque o teu Criador, teu marido, Senhor dos Exércitos é o seu nome, e teu Redentor, o Santo de Israel, será chamado o Deus de toda a terra. Bom, então aqui está falando que o Criador, o teu marido, então ele está falando dessa mulher estéril. Então essa mulher estéril é a esposa do Criador. Esse Criador aqui, o, o, o marido, né, é Jesus Cristo. Então o que acontece? Essa mulher estéril, a qual ele está citando, é a igreja do Senhor, tá bom? Ou em outras palavras, é o povo do convênio do Senhor, né? E se vocês se lembrar bem, né, da época aí de quando Deus ele chamou Abraão, ele falou para Abraão: olha para o céu e conta as estrelas do céu. Se as pode contar, assim será o número, né, da sua descendência. Nossa, quantas estrelas tem no mundo, né? Então Abraão não conseguia contar, ele falou: assim será a sua descendência. E nós conhecemos a história aí que Abraão e Sara, sua mulher, ela era estéril, então eles tinham um problema para ter filho ali, mas por meio da promessa do Senhor eles tiveram um filho, Isaac, né? E Isaac, ele teve outro filho também chamado Jacó. E esse Jacó foi o que o Senhor ali ele mudou o nome para Israel, tá bom? Que significa aí que Deus prevaleça. Então, continuando aqui, agora que nós sabemos que o Senhor é o marido da mulher,
e que nós, então, somos a casa de Israel, nós somos a igreja, né? Então aqui no caso a mulher significa a igreja, o povo do convênio do Senhor. Então agora eu vou ler o 1 e o 2 para podermos entender melhor. Aqui no versículo 1 diz assim: E então o que está escrito acontecerá. Canta, ó estéreo, tu que não deste à luz, rompe em canto e extrema, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então aqui o Senhor já começa falando, né? Olha, fica feliz, canta, extrema em alegria aí, tu que não tivesse dores de parto, tu que não tivesses filho, tu que era estéril, canta, porque mais são os filhos da solitária do que o da casada. Solitária porque ela não tinha filho, não porque ela não era casada. Casada ela era com o Senhor, é o convênio, né, que faz esse matrimônio aqui, tá bom? Então, quem é a casada? A casada são as outras nações. E ele falou que mais são os filhos da solitária do que os das outras nações. Nós vamos ser muito mais abençoados do que todas as outras nações. Bom, então ele está falando sobre isso aqui. O versículo 2 é bem interessante. Ele diz assim, continuando a promessa dele: Amplia o lugar de tua tenda e deixas que estenda as cortinas de tuas habitações. Não poupes, alonga as tuas cordas e afirma bem as tuas estacas. Ou seja, ele falou, estende bem a tua habitação, né? Aquela tenda, porque você vai ter muitos filhos, você vai ser muito abençoado. Né? E essa promessa se cumpriu em nós, né? Porque nós somos a descendência de Abraão. Quando nós entramos para a igreja, nós se tornamos filhos e filhas de Abraão. Passamos a fazer parte do convênio, nós se tornamos o povo do Senhor, o povo do convênio do Senhor, se tornamos a casa de Israel. Como nós podemos fazer com que a casa de Israel, né, a coligação da casa de Israel? É por meio da pregação do Evangelho. Cada pessoa que entra para a igreja, que se batiza, ela passa a pertencer a esse convênio, passa a pertencer à casa de Israel. Então, cada vez vai tendo mais em número, né, a bênção que Deus ele prometeu lá a Abraão. Tá bom? Então, outra coisa bem interessante aqui que ele falou, né? Alonga bem as tuas cordas e finca bem as suas estacas. Hoje em dia nós temos a estaca, né? Que comanda ali algumas alas. As alas são igrejas que nós temos em cada bairro ali por região. Por exemplo, na minha estaca, a minha estaca é estaca Campo Limpo. E nós temos 7 alas. Tem a ala Campo Limpo, tem a ala Catanduva, tem a ala Jardim IP, a ala Pirajussara, ala Macedônia, ala Kennedy e ala Rosas. Né? Então todas essas 7 alas, ela compõem uma estaca e nós devemos estar numa estaca firme. Né? Como nós podemos fortalecer a nossa estaca, firmar bem a nossa estaca? A estaca, ela necessita de famílias fortes para que ela seja uma estaca forte. Né? Então, como que eu posso fortalecer a estaca? Fazendo com que minha família seja forte no Evangelho. Ou seja, eu devo ler as Escrituras com a minha família, eu devo fazer oração com a minha família, né? Fazer noite familiar com a minha família. Tudo compor dentro do Evangelho e ter a minha família forte. Quando eu fortaleço a minha família, eu estou fortalecendo a estaca. Quando eu fortaleço outras famílias do Evangelho, também eu vou estar fortalecendo a estaca. Bom, então essa parte ela é muito interessante que fala, e esse cumprimento dessas bênçãos, né, se cumpre em nós, né, por causa que nós somos essa descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Bom, essa é a mensagem que eu queria compartilhar e a designação, né, que o presidente Nelson falou que nós devemos estudar sobre a casa de Israel, que nós ficaremos surpresos quantas bênçãos o Senhor prometeu para nós da casa de Israel. E durante 6 meses nós poderemos estar estudando aí sobre essas bênçãos. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.